Fala pessoal, meu nome é Everton e esse é o canal Papo Verde. Bom, você sabe identificar o que o excesso de química pode ocasionar nas suas plantas? Corte químico, queima química? Se você ainda não sabe, não viu sobre isso, vem comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Bom pessoal, eu estou trazendo esse vídeo porque a gente sempre alerta aqui no canal, né? A gente sempre está falando. Pessoal, não exagere no excesso, né, de adubação, respeite a indicação do fabricante e tal. Bom, e a gente fala assim, né, que isso pode ser prejudicial à planta, pode queimar a planta, queimar raízes, enfim. E o que vem a ser essa queima, né? Bom, acho que esse resultado, uma planta danificada, uma planta prejudicada com a queima química, eu nunca mostrei aqui no canal, eu também ainda não achei nenhum vídeo falando sobre isso, e eu acho interessante, porque às vezes você consegue identificar uma planta doente ou uma planta atacada por pragas, mas a queima química em si eu acho interessante estar trazendo isso para que você consiga perceber e identificar isso aí nas suas plantas. Você que cuida de planta, que gosta, é interessante que você consiga ter essa percepção também do que essa química ou esse excesso de química vai ocasionar nas suas plantas, porque por eliminação, às vezes você já tratou praga, tratou questão de doença e tudo, e você não consegue perceber que uma coisa que seria benéfica, que é a adubação, pode sim estar prejudicando a sua planta aí. Bom pessoal, no decorrer do vídeo vou estar mostrando aqui logo logo um resultado que eu tive aqui, exagerando um pouco na adubação. Eu fiz uma adubação um pouco além do que era pedido, né, e não respeitei o espaço, o tempo que as plantas necessitavam para se recuperar entre uma adubação e outra. Exagerei mesmo, bom, e tive um resultado aqui, é isso que eu quero mostrar, e está respondendo algumas questões que eu sei que vão surgir, né? Por exemplo, é só o adubo químico que vai ocasionar isso, né? O adubo orgânico, se eu adubo de forma orgânica, eu posso ficar despreocupado? Bom, vou falar um pouco disso até o final do vídeo, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui esse resultado que eu tive aqui, ó. Esse aqui é um Philodendron Pink Princess, né? E essa planta aqui, não sei se vai dar para vocês observarem direitinho aqui. Bom, vou tirar ele aqui desse cachepô. O que ocorre aqui, pessoal? Essa planta aqui, as folhas dela, essa folha, ela tá desbotada, né? Ela é uma folha que ela perdeu a coloração dela. O que é bonito dessa planta, o Pink Princess, é que ele tem essa coloração verde com tons de rosa, muito bonitas, né? E se você observar, aqui, bom, um detalhe, né? Essa folha aqui, quanto tempo que ela tá aqui, que ela não cai? Geralmente esse corte químico das folhas, a folha não cai. Ela permanece aqui, vai ficar uma folha feia, uma folha desbotada, uma folha exatamente assim, com esse aspecto, porém ela vai ficar aqui, porque a planta ela está saudável, né, no ponto de vista assim, de pragas, de doenças. Então aqui, ó, uma folha nova surgindo, tá vendo? Então as demais folhas estão boas, né? Isso porque essa daqui foi uma folha mais antiga, né, o tamanho dela, uma folha maior. Então essas novas aqui que vieram surgindo depois, então esse excesso não foi o suficiente para matar a planta. Tem casos que pode sim matar a planta, ela permanece, que ela não vai cair, mas simplesmente ela vai definhar assim, e como se viesse a morrer seca no pé, né? A planta como um todo, né? Enfim. E aqui, pessoal, observando que não tem pragas ou doenças, que a planta está se desenvolvendo de forma saudável, ficou aqui para trás, tem uns 3 meses que essa planta mais ou menos que está nesse processo, que essa folha permanece desse jeito. Então aqui ela não vai ficar uma folha mais bonita, ela simplesmente vai permanecer aqui, e aí você pode vir com uma tesourinha e cortar simplesmente essa folha sem prejuízo algum, tá? Que a sua plantinha ela vai continuar se desenvolvendo. Então, esse aqui, né, foi o corte químico nas folhas, né, o que a queima química ou o corte químico pode ocasionar nas folhas das plantas e nas raízes. Como identificar isso, se esse processo ocorre nas raízes das plantas? Bom, outra planta que eu tenho aqui, que eu também exagerei e trago para vocês aqui mostrando, infelizmente,
O que que acontece, pessoal? Essa planta aqui que vocês estão vendo nessa condição, bom, essa aqui é uma jiboia, né, lemon, né, ou neon, e essa planta, com o excesso de adubo químico, com excesso, né, não que o adubo químico seja o problema em si, mas o excesso que causa esse problema. Enfim, olha a diferença, eu vou mostrar para vocês aqui umas plantas que estão saudáveis, né, e essa planta aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Olha só um paralelo aqui, olha o tamanho dessa. Ela estava desse jeito aqui, até mais cheia, né? E aí, né, tem outra aqui também. Olha só, que beleza. E aí, qual é o problema aqui? Bom, as raízes aqui foram danificadas, né? Foram queimadas por excesso de adubo químico, né? Bom, e como que eu identifiquei nessa planta e percebi que houve aqui um corte químico? Essa planta, né, assim como as demais, como a demais que eu mostrei aqui, que eu exagerei um pouco no adubo, e aí, um belo dia, minha esposa falou, olha, tem algum problema com a sua planta, que ela tá caindo tudo, os ramos dela, enfim. Eu olhei, fui verificar, e aí percebi que realmente ela já estava apresentando o resultado, né, desse excesso de adubação. Eu separei ela das outras, não apliquei esse excesso de adubação em todas, né? Eu não queria perder todas as mudas, mas pro bem da ciência eu fiz, enfim, nessas duas plantinhas aqui. E aí, esses ramos que realmente vieram a cair, quando eu fui verificar o substrato, não tinha mais raiz aqui. Simplesmente aqui, ó, a planta ela estava assim. Se você observar aqui, né, aqui tem bem fininho, uma raizinha bem fininha, que não é o natural da raiz dessa planta, né? Ela não é fina dessa forma. Ela vai queimando de uma forma a desidratar. É isso que causa. Não é bem uma queima, né, como o fogo ocasiona nos materiais. É uma queima do tipo desidratação. Porque aqui é um processo de osmose que ocorre, né, que a água ela sai de um ambiente que está, né, menos concentrado e ela vai para um ambiente mais concentrado. Então, assim, como o substrato vai ficar muito concentrado aqui, a planta vai perder água pelas raízes. E aí ocasiona a desidratação. Para que você possa entender um pouco do que eu estou falando, exatamente isso. Você vai perceber que as suas plantas elas vão ficar sem raízes. E aí, ficando sem raízes, o que vai ocasionar? Toda a planta vai sentir, porque a raiz é como se fosse o coração das plantas, né? Então, folhas, né, ramos, tudo isso vai ficar prejudicado aí. Então, aí quando você percebe que a sua planta teve a raiz prejudicada, que ela não está mais saudável, né? O que fazer? Mas o que eu vou fazer se a planta está desse jeito? Vou jogar fora? Não. Bom, você tem algumas alternativas, né? Como eu fiz aqui, né? Eu peguei e replantei alguns ramos aqui. Esses ramos que eu considerei, assim, bases de raízes, onde que supostamente irão reagir mais rápido, porque aqui você viu, tem um pedacinho de raiz que ainda se manteve. Bom, mantive eles na terra. E aqueles ramos que estavam pendentes aqui para fora, aqui, mostrando para vocês também, eu fiz aqui ó, uma forma de... A jiboia ela enraiza dessa forma aqui. Ela pode ser no substrato bem úmido ou diretamente na água. Então eu fiz todas essas estacas aqui para que ela se recupere depois, me dando o quê? Mais mudas, né? Então você pode, com a sua planta, ou tirar ela, se for uma planta independente da jiboia, outra espécie de planta, lavar essa planta, tirar o substrato e colocar na água para ver se essas raízes elas vão se recuperar ali na água, ou simplesmente já começar esse processo de fazer mudas. Infelizmente, aceitar que ocorreu um erro e tentar fazer mudas dessa planta para que você não perca a sua espécie, né? A sua espécie de planta aí, de forma assim... às vezes você tem um exemplar só dessa planta aí na sua casa e você assim, não quero perder essa planta. O que eu vou fazer se eu cometi esse erro? Bom, você pode, como eu falei, deixá-la na água, né, deixar que essas raízes se recuperem, observar diariamente
Se você não observar nenhum tipo de evolução, nenhuma raizinha nova nascendo ali com o passar da semana, você já pode ou cortar os galhos, fazer estacas e tentar um outro processo. Porque, como eu falei, a planta em si, ela não vai estar... É um processo lento essa morte da planta. Então, assim, ela vai primeiro apresentar uma queima de raízes, essa queima de raiz vai repercutir na planta, ela vai ficando com as folhas mais feias, enfim, se frutos ou folhas vão cair, então você pode ainda recuperar um ramo, um galinho ali e tentar fazer estacas para que você consiga manter ali seu exemplar. Desse processo, né, de você já sair cortando a sua planta e fazendo estacas e querendo multiplicá-la, é interessante que você observe a planta, né? Espere que ela venha apresentar algum tipo de resultado como esse que eu mostrei aqui, seja por folhas, seja por raízes, e de imediato, né, tem pessoas, às vezes, você, com o intuito de ajudar, você sai de casa, aí vem a mãe ou o filho, eu adubei as suas plantas. Qual a quantidade que você usou? Eu coloquei 3 colheres dentro de meio litro de água, enfim, uma quantidade exagerada. Você que já cuida das suas plantas, percebendo que aquilo foi um exagero, o que você vai fazer? Né? Bom, primeiramente, você vai começar a aumentar a rega dessas plantas, né? Se você deixava ali para regar de duas vezes na semana, você vai todos os dias, né, naquele horário. De meio-dia eu costumava regar minhas plantas, então todo dia, naquele horário, você vai regar. Se você observar que o substrato, né, com esse aumento de regas, tem plantas que não reagem bem à quantidade de água, ao excesso de água. Então, se você observa que você também pode estar perdendo a sua planta pelo excesso de umidade, bom, troque o substrato. Eu acho que a solução mais, teoricamente, mais rápida, né, para isso seria a troca de substrato. Você, infelizmente, errou na adubação, essa adubação ela vai ficar disponível para a planta no substrato. Então, se você conseguiu perceber isso antes mesmo que a planta venha te dizer que ela está com problemas, você pode recorrer à troca do substrato de imediato, né? Aquele substrato não tem necessidade de ser jogado fora, porque ele fica disponível ali no solo durante algum período, aquele excesso de adubo, mas, né, ali tem micro-organismos que vão reagindo, que vão se alimentando, e logo aquele excesso fica diluído, né? Digamos assim, você vai poder usar aquele substrato. Não é um substrato contaminado por uma doença, por uma praga ou algo assim. Bom, pessoal, e outra pergunta também. Bom, é um assunto que, apesar de parecer simples, ele vai se estendendo. Adubo orgânico, eu tenho esse problema também? Ou é só o adubo químico? O adubo químico eu trouxe aqui um que costuma... foi até o que eu usei aqui, eu exagerei um pouco no excesso de ureia. A ureia, ela ocasiona mais isso porque ela é muito concentrada em nitrogênio, né? O NPK, ele é uma composição onde que você tem ali um fracionamento de adubos, né? E aqui na ureia, não, o nitrogênio ele vem muito concentrado. Então, se você não respeitar a indicação do fabricante, é muito fácil de ocorrer esse corte químico, essa queima química, no caso ali. O adubo orgânico. O adubo orgânico ele pode sim também prejudicar a sua planta com relação ao excesso. Não se você utilizar de um esterco curtido, né, de uma matéria que já houve um processo de fermentação, né, você não vai ter esse tipo de problema. Se você, eu uso compostagem, né, a chance disso ocorrer no adubo orgânico é muito menor. O adubo orgânico, ele tem chance de causar isso? Tem. Só que, como eu falei, se você respeitar o processo, né, biológico, você observar o tempo de fermentação, de secagem desse adubo, dessa compostagem, isso aí a chance é quase nula de ocorrer. Porém, se você não respeita, se você pega um esterco lá no pasto, ainda úmido, né, porque o gado, enfim, alguns animais eles tendem a despejar ureia, né, a urina, junto com as fezes, então ali está riquíssimo em ureia. Ureia, né, a mesma ureia que temos aqui em um processo sintético, lá você vai pegar no processo natural, e se você não respeitar o tempo biológico desse material e despejar diretamente na planta, você vai ter sim algum problema sim, né, com esse excesso de química.
Lembrando, pessoal, que quando eu falo orgânico e químico, é simplesmente para separar um termo do outro, né? Você entender que é questão natural e sintética, mas tudo vai química, né? Seja lá no pasto, do boi, tudo é química. No nosso organismo, né? Apesar de nos referirmos simplesmente a isso que está ensacado, que está sintetizado como química, todo esse adubo, de forma geral, ele é sim químico. Então, como você considera que tudo é química, você percebe que também pode haver um prejuízo no excesso lá também. Tá bom? Pessoal, é isso. Esse foi o nosso vídeo, né? Uma outra coisa também que esse assunto puxa é o tempo de carência de adubação. Eu acho que, né, o pessoal, de modo geral, também tem uma certa dúvida quanto a isso. Quanto tempo eu devo dar de espaço entre uma adubação e outra? E isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Se você tem dúvidas também sobre isso, já deixa aí nos comentários desse vídeo aí. Ah, eu quero saber qual é o tempo de carência. Faz esse vídeo aí pra gente. Peçam aí que eu vou estar pensando se produzo ou não esse vídeo aí, dependendo aí do que vocês colocarem no comentário. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Curtam ele, se inscrevam no canal, compartilhem, façam que chegue a mais pessoas esse conteúdo aí, para o crescimento do nosso canal e para que a gente possa estar aí ajudando cada vez mais pessoas aí no cultivo de suas plantas. Obrigado e até a próxima.